Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arthur Carraro, aluno do segundo B. Vou apresentar o trabalho de interdisciplinar junto com o Davi, Gustavo, Gregory e Thiago. Somos alunos do Colégio Santa Lúcia Filipinho. Eu vou começar falando sobre o discurso de ódio. O discurso de ódio é uma ação discriminatória e ele pode estar relacionado também a intolerâncias de diversos tipos, seja religiosa ou cultural, entre outros. A discriminação é a atitude de tratar as pessoas com desigualdade, enquanto já a intolerância é o ato de não tolerar a existência do diferente, levando muitas vezes à atitude de eugênia. A cultura do ódio sempre existiu no mundo. Ao longo da história da humanidade se perpetuou e se perpetua de diversas formas, chegando hoje ao ápice da visibilidade através das redes sociais, que tem muita força por conta do seu poder do anonimato. O ódio sempre se manifesta através de um tipo de violência, onde se encaixa também a escravidão, que por muitos motivos históricos colocaram os negros de posição de inferioridade humana, o que os levaram a ser escravizados, violentados fisicamente em todos seus direitos como seres humanos. E assim, nascendo alguns novos movimentos para lutar por esses direitos. Um desses movimentos era o movimento Panteras Negras, liderado por Martin Luther King. Essa foi minha parte, agora eu vou passar para o Thiago. Muito obrigado, Arthur. Sou o Thiago e vou falar um pouco dos aspectos em nossa sociedade que envolve a cultura do ódio e algumas situações presentes no nosso cotidiano das redes sociais. Hoje em dia existem polarizações em todos os lados e muito disso se deve ao poder do alcance das redes sociais, que se colocam em contato com o mundo em cliques e ao mesmo tempo em anonimatos. Apesar da sociedade evoluir em diversos aspectos, percebemos um certo retrocesso nos últimos anos. Antes parecia que as pessoas tinham vergonha de assumirem serem homofóbicos, machistas, classicistas ou racistas. Com as redes sociais e algumas mudanças e acontecimentos nas sociedades, as redes sociais se tornaram palcos para que as pessoas destilarem seus preconceitos e ódios sem mostrarem a cara. Percebemos que existem bolhas, portanto, quem destila nas redes sociais piadas racistas, agressões de pessoas negras ganham curtida e apoio dessas bolhas. E com isso, essas pessoas se sentem confortáveis em destilar esse ódio. Pois todo preconceito, além de ignorância, existe o ódio. Percebemos também que nas redes sociais é um reflexo da nossa sociedade, do que acontece nas nossas casas, na nossa família, nas nossas redes sociais e amigos. E que as redes sociais apenas potencializa aquilo que aprendemos ou desaprendemos como seres humanos. Esse ódio surge desde os fatores históricos que ficam comovíveis coletivos, até a falta de tolerância de lidar com o diferente, até com questões psicológicas, de que pertence a um grupo e não se vê capaz de dialogar com quem é diferente, com quem pensa diferente. Pois as diferenças existem, mas somos todos humanos, e essa igualdade deveria nos guiar, não focar no diferente como algo ofensivo, algo que nos incomode ao ponto de gerar violência. Vemos casos nas nossas redes sociais onde vemos pessoas são massacradas ou ridicularizadas. Vemos casos de pessoas famosas, como a apresentadora Maju Coutinho, que ao se tornar apresentadora foi ofendida de nomes pejorativos como macaca. E agora eu vou passar a fala para o Gregory. Obrigado pela fala, Thiago. Eu sou o Gregory e eu vou analisar as contradições do processo de globalização da sociedade 4.0, considerando os padrões culturais e questões geopolíticas e econômicas. O processo de globalização, em primeiro momento, parece apenas positivo, pois encurtou as distâncias e nos permitiu um contato direto com o mundo, uma conexão maior com o mundo inteiro. Tudo isso impactou em influenciar culturas, troca de hábitos e de costumes, até chegar à globalização 4.0, que é uma evolução natural dessa integração da política.
mercados e oportunidades em associação direta com a indústria 4.0. Bom, a indústria 4.0 é conhecida como a quarta revolução industrial, que se refere ao cenário atual de transformação digital das empresas, que ditou um ritmo muito acelerado de mudanças com a implementação de muita tecnologia. E agora eu vou passar a fala para o Davi. Sobre o conceito da cybercultura de Pierre Levy, e também vou utilizar o conceito de alienação em Karl Marx, que foi discutida nas últimas aulas de sociologia, tomando a perspectiva de Lilia. A cybercultura é entendida como um conjunto de espaços, atitudes, rituais e costumes que as pessoas desenvolvem quando entram em contato com a tecnologia. Assim, é possível entender como algumas pessoas lidam com a situação, e a reflexão criada por Pierre Levy sobre a construção da inteligência tem percebido em meio às suas contradições, e por isso denominado pelo autor como o veneno e remédio da cybercultura. O remédio, na opinião de um grupo, é que temos acesso a muitas informações de forma dinâmica, que temos espaço para dar nossa opinião, mas ao mesmo tempo esses espaços virtuais são utilizados para propagar o ódio, como fake news, com isso pode propagar ainda mais cultura de ódio em pessoas que se sentem confortáveis e corajosos, através de seus computadores, e passam a ter comportamentos talvez em sociedades escondem, como opiniões racistas e homofóbicas. Karl Marx dizia que numa linha de produção, por exemplo, o trabalhador faz parte do processo, estando completamente alheio ao produto final, e por consequência do valor agregado ao bem a partir do seu trabalho. A socióloga e antropóloga Lilia, sob seu ponto de vista, tem reflexões importantes sobre o impacto da tecnologia, das redes sociais, porque na sua compreensão, por exemplo, o racismo é um tema nascido com a modernidade, apesar de tão globalizado, encontrar-se marcado por ódios históricos. Mas hoje esse ódio histórico é estampado em comentários e publicações. Agora eu vou passar minha palavra para o Gustavo. Olá, meu nome é Gustavo Moreira Amadeu, sou do segundo B. Obrigado, Davi, pela palavra, vou seguir com o nosso trabalho agora. Bom, eu vim abordar um tema muito interessante, que é a perspectiva de si e do outro, pautando-se em valores éticos e valendo a perspectiva filosófica de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. É um tema muito interessante de se abordar, porque hoje nós jovens nascemos na era virtual. Já nascemos entrando no computador e passando tempo demais nas redes sociais, nos relacionamentos, nas informações, sobre tudo através delas. E já que essa é a nossa forma principal de comunicação, temos que saber ser éticos. Temos valores morais para não entrarmos nessa cultura do ódio. É um exercício de tolerância, empatia e amor ao próximo. Porque muitas vezes recebemos piadas preconceituosas e agressivas, e podemos cair na armadilha de aceitá-las e não confrontá-las. Pensando nisso, e nas perspectivas filosóficas de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que apesar de terem pensamentos conflitantes quando comparados, a linha de pensamento de Santo Agostinho girava em torno de dualismo, herança de Platão e dos monarquistas orientais. Bem e mal, corpo e espírito eram totalmente separados. O filósofo condenava os pecados da carne e alegava que a fé era o essencial para a vida. Segundo Escofano, seguia uma lógica: primeiro eu creio, depois explico. São Tomás de Aquino ia na contramão de Santo Agostinho. Colocava a razão em primeiro lugar. Tentava até mesmo explicar a fé por meio de racionais, alegando que podia provar a existência de Deus. Bom, é basicamente isso o meu tema. Queria agradecer, espero que vocês gostem, tá bom? Obrigado, fica com Deus.